Bom dia, Márcio Zanardi, Fernando César da Rádio Central, seja bem-vindo aqui a Campinas. Queria que você comentasse o que te levou a aceitar esse convite da Ponte Preta. Bom dia, prazer falar com você. Cara, eu sou aqui de São Paulo, né? O que me trouxe vir aqui para Ponte Preta é o desafio, é o tamanho dessa camisa. A gente sabe o quanto esse time é grande e o quanto é importante estar aqui no cenário de São Paulo, do Brasil. A Série B é um campeonato muito duro, é um campeonato hoje aí que tem um nível de atletas e treinadores muito importantes. Então, assim, sempre quando a gente recebe algum convite, a gente fica muito lisonjeado e eu sou um cara de desafios, né? Então, com certeza vai ser um grande desafio na minha carreira e estou muito feliz com esse convite. Zanardi, bom dia, Diego Alves da IPTV. Como é que foi conversado com você sobre a situação que o clube está vivendo, né? Você, obviamente, acompanha o futebol e deve ter acompanhado a situação da Ponte Preta aí, jogadores saindo, questão dos atrasos salariais. Como é que, para o treinador, chegar num ambiente como esse, assim, né, diante de tudo que está acontecendo aqui no clube? Com certeza, né? O problema ele está aí, a gente já sabe dos problemas que acontecem. A gente precisa ter maturidade, a gente precisa ter inteligência. Os jogadores saíram. Ontem eu tive uma conversa com todos os atletas aqui. Eu fui recebido muito bem. Eles estão acreditando muito no meu trabalho, da minha comissão. O problema está aí. Não adianta a gente ficar também colocando só a desculpa no resultado, porque os jogadores são muito comprometidos. A gente está vendo aí a torcida apoiando, os jogadores correndo, mas a gente precisa mudar o cenário, principalmente de trabalho. Eu só acredito no trabalho para que a gente possa mudar esse cenário. Então o problema está aí e eu aceitei o desafio e a gente não vai ficar falando de salário, a gente não vai ficar... Isso é muito complicado, mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que pensar no juventude, a gente tem que mudar o nosso nível de comprometimento dentro do jogo, entendeu? A minha ideia aqui, primeiro, a gente tem que parar de tomar gol, a gente tem que competir demais e a gente tem que buscar a vitória. Só assim as coisas vão mudar. Bom dia, Márcio. Pedro Piscinato, da Rádio e TV Bandeirantes. Gostaria que você falasse aqui pra gente como você encontrou esse grupo de jogadores na sua chegada ontem, esse primeiro contato com o elenco, se você já trabalhou com algum desses jogadores e como você encontrou esses jogadores mentalmente, assim. A Ponte Preta vem de uma fase ruim dentro de campo e também fora de campo. Primeiro, foi o que eu falei. Eu encontrei um grupo muito comprometido, conversei bastante com eles ali e de verdade, de coração aberto, porque eu também vim aqui para esse grande desafio, aceitei vir para cá, então não adianta eu ficar aqui reclamando de estrutura, de condição, a gente tem que trabalhar. Então, nós fizemos um trabalho com metade do grupo, porque ainda o G1 ficou fazendo trabalho de recuperação. Todos falaram, todos aqui me abraçaram, falaram, pô, ainda bem que você veio. Então a gente vai dar conteúdo, a gente vai cobrar demais todos eles. E, cara, a parte mental, o alto rendimento precisa fazer um trabalho mental. E você imagina numa situação dessa, a gente viu ali, eu conversei com o Baianinho, eu vi, isso aí é muito claro, você ser expulso. Então, assim, vem do comando. Eu estou trazendo dentro da minha comissão técnica o Ricardo Borim, que é um cara, que é um coach, é um preparador mental, que trabalha comigo desde 21. Eu iniciei esse trabalho lá atrás no São Bernardo em 21. Me chamavam de maluco, pô, você está trazendo um cara que não é de campo, E hoje o São Bernardo é o que é e o que está, porque a gente começou um trabalho importante. O Ricardo me acompanha nos trabalhos. Vamos fazer dinâmicas no dia a dia. Então, assim, primeiro, trabalhar a cabeça, entender que o cenário não é fácil, mas o futebol não é essa ciência exata, né? O futebol ele precisa de dedicação, cabeça boa. Então vamos trabalhar muito a parte mental, vamos trabalhar muito a parte tática. A gente tem que ser simples nesse momento. Não adianta a gente jogar bonito e perder. A gente tem que buscar os resultados para que as coisas começem a acontecer. Márcio, Carlos Corsato, Futebol Interior, Portal Hora da Macaca. Você veio do Figueirense, né? E o Figueirense vive uma situação ruim como a da Ponte Preta. Eu entendo que a Ponte vive, acho que a pior fase da sua história.
Lá no Figueirense, você infelizmente não conseguiu tirar o time do rebaixamento. O que você pretende fazer diferente aqui, com praticamente as mesmas condições, que deu errado lá para tentar tirar a Ponte da situação que a Ponte está? Bom, vamos lá. O treinador é muito difícil, né? A gente vem sempre trocando pneu com o carro andando, né? Quando eu aceitei o desafio do Figueirense, ele já estava no quadrangular da morte. E realmente ele vive o mesmo cenário ou pior do que a Ponte Preta, com salários atrasados, com falta de estrutura. Só quem vive o dia a dia sabe o que acontece lá. Então, assim, eu como treinador, você tem razão. Muitas vezes a gente faz coisas boas dentro do nosso trabalho, mas a gente só é reconhecido, pautado pelos resultados de campo. Então, não adianta você fazer tudo bom e o resultado não vier. Então, o treinador tem que sair, mas eu estou toda hora olhando para o meu trabalho para dentro e também fazendo um exercício do que foi bom, do que foi ruim. Só assim a gente cresce, só assim a gente evolui, né? Então, o Figueirense passou, é uma situação, é um clube gigante, mas que vive o mesmo momento. A Ponte é um clube centenário, gigantesco, que vive talvez o pior momento da sua fase, da sua vida, né? Da sua história. E o que a gente tem que fazer? Mas a Ponte Preta está jogando uma Série B, ela está entre os 40 times do Brasil, e isso aí a gente tem 26 jogos ainda na frente. É muito? Não, é pouco jogo. Se continuar dessa forma, dentro da situação, vai cair. A gente tem que mudar o cenário. Como que é? Jogar simples, competir demais. Eu trabalhei 8 anos no Corinthians, se não ralar a bunda lá, a torcida não vai abraçar. Aqui a gente vai ter que correr, dar cara a tapa, brigar. Nós temos que se entregar demais e merecer a vitória, entendeu? Então, jogadores me abraçaram, jogadores experientes me abraçaram, falaram, pô, ainda bem que você veio, porque eu sou um cara que estou aqui para falar o que eles não querem ouvir. Porque o que eles querem ouvir, todo mundo já fala, os empresários, a família. Eu estou aqui, eu sou profissional do futebol, eu sei do tamanho do desafio e estou preparado para isso. Então, é olhar para dentro, ser simples. Esse jogo, a gente só tem um treino para poder organizar, suspensões, jogadores no DM, e é o que a gente vai fazer, é dar moral para quem está aqui e dia a dia a gente vai construindo a minha ideia e eles vão ter que comprar essa ideia. Você falou da sua comissão. Quais são os integrantes da comissão que veio com você? O Caco Espinosa, meu auxiliar número 1, o Alan Ribeiro, meu auxiliar número 2. Estou trazendo o Ricardo Borim, que é o meu preparador mental. A gente tem uma dinâmica muito grande, né? O Alan cuida da parte defensiva, junto com bola parada, ofensiva e defensiva. O Caco, estratégia de jogo, fase ofensiva. Mas assim, eu gosto de ter a bola, eu gosto de jogar, gosto de propor o jogo. Mas agora, no momento que a Ponte Preta está, ela tem que corrigir a fase defensiva, ela tem que parar de tomar gol. A gente tem que melhorar a nossa bola parada, parar de tomar gol com bola parada. Isso é treinamento e transição o tempo todo. Então, o torcedor precisa entender que nesse momento a gente precisa ter resultado. Nesse momento, a gente, não quer dizer que a gente vai ser defensivo, que a gente vai ser... Não, a gente entende a situação, mas a gente tem que parar de tomar gol, a gente tem que defender muito, transitar. A gente tem o Elvis, que é um cara que tem uma bola parada absurda, é um cara que tem assistência, a gente tem jogadores experientes, e não adianta eu colocar o Elvis para marcar de lado, correr ali, a gente tem que montar um trabalho importante em cima dele, e ele sabe muito bem, vai correr, vai se dedicar, e as coisas vão acontecer, não ao natural, ao dia a dia, com o trabalho. Desse elenco que foi apresentado para você, você já trabalhou com alguém especificamente? Trabalhei com o Rodrigo Souza, trabalhei com o Léo Gomes, trabalhei com o Cafu, trabalhei com o Tarek. Muitos foram contra, jogamos contra também, a maioria jogou contra. Mas assim, eu não tenho que falar nada de jogadores aqui. Os jogadores aqui têm um caráter absurdo, são comprometidos demais e estão abertos a evoluir. Porque mesmo eles que são os mais velhos, o Danilo, mesmo todos eles ali que já passaram por grandes clubes, o Potker, a gente pode fazer eles melhorarem, tanto tecnicamente, profissionalmente e pessoalmente. A gente precisa evoluir o tempo todo. Então, é ser sincero, eu cobro demais. Então, a gente entende essa situação.
E os jogadores já me conhecem, né? Então já tivemos alguns jogos contra, já fizemos grandes jogos, a gente está sempre rodando, mas os jogadores me abraçaram ali, estão dispostos e assim, eu peço à torcida um voto de confiança. Eu vim aqui, eu não vou prometer vencer, a única coisa que eu vou prometer é que eu vou trabalhar demais, vou dar minha vida para que as coisas possam mudar. E a gente precisa ter a torcida, a direção, a imprensa, a gente precisa fazer com que a Ponte possa voltar a performar como sempre fez aqui em Campinas e fora dela. Ô Zanardi, você é um cara que teve um grande trabalho nas categorias de base, do São Bernardo, do Corinthians, até aqui em Campinas mesmo, depois no Santos. E a torcida da Ponte é uma torcida que gosta muito dos meninos aqui da base, os meninos criados aqui na Ponte Preta. Você pretende usar ainda mais os garotos da base? Você já teve contato com algum desses garotos mais novos aí que estão no elenco? E a torcida pode esperar mais oportunidades para esses garotos? Bom, com certeza, eu sou oriundo da base, né? Então assim, eu não acredito no futebol sem a categoria de base, tá? Ontem eu já passei ali, já fui no alojamento deles, os meus auxiliares vieram da base, então a gente vai assistir jogo da base, a gente vai acompanhar treino da base, vai jogar quem tiver melhor, independente se é da base, é profissional, tá apto, vai jogar. Então a gente está com pouco tempo, sinceramente, a gente está para essa viagem já, a gente já tem um jogo gigantesco, um desafio muito grande, mas com certeza, independente de quem for, vai jogar quem tiver melhor e eu vou olhar a base com certeza. É porque são eles que a gente vai formar e são eles que nós vamos vender, são eles que vão trazer recursos para o clube. Zanardi, para domingo está tudo certo, questão de documentação, você vai estar à beira do campo nesse jogo com Juventude, a diretoria já acertou o que precisa acertar, você estreia no domingo pela Ponte? Pô, já dei treino ontem, já vou viajar hoje, eu tenho que estar no campo, não adianta ficar aqui assistindo o jogo de cima, camarote, não, eu estou com eles, eu aceitei o desafio, nós temos que estar no mesmo barco, é um problema da direção colocar eu no bid, eles já sabem disso. O que a diretoria te passou a respeito de contratações? Vai abrir a janela, a Ponte perdeu vários jogadores, você trabalha também com várias contratações na janela? A gente vai sentar, a gente precisa trazer jogadores, com certeza, nós vamos trazer. Eu tenho um banco de dados aí também importante. É claro que dentro do nosso cenário que a gente vive, não adianta a gente vir aqui querer trazer jogador de Série A, jogador de Série B que está brigando entre os 10. Eu preciso trazer jogadores que tenham fome e que tenham coragem de aceitar o desafio. É isso que eu quero fazer. Não adianta vir com o nome aqui e não se entregar que comigo não vai jogar.